onde ocorreu. Então, usando também essa função de puxar dados externos, a gente cadastrou mais de 260 pontos previstos dentro dos limites e fora também, que a gente tem áreas externas, para o usuário poder registrar uma ocorrência e ter um ponto válido dessa ocorrência para a gente poder analisar depois. Então, eu deixei até um caso aqui, que é a Gruta dos Morcegos, que é um local fechado, é dentro da caverna, e é um local previsto, ocorre algumas coisas lá de oferenda e pessoas fazendo coisas que não devem. Então, a gente tem tudo previsto, quase tudo previsto. Então, todas as ocorrências têm um local válido. Bom, e o Survey permite esses pequenos ajustes de inclusão de usuários, de pontos de controle e outros campos afins, de forma muito fácil e rápida. Diria que, dependendo da complexidade da atualização que seja demandada, são cerca de 3 cliques, 5 minutos, a gente consegue atualizar, avisar todo mundo para atualizar o Survey e todo mundo tentar manter a versão sempre nova. Bom, um dos campos é um campo descritivo. Então, a gente fez aqui uma nuvem de palavras, quais palavras mais comuns, né? Obviamente, a palavra mais comum que aparece bem no centro grandona é problema. E aí tem aqui alguns outros casos, como fogo. A gente tem problemas da exposição por conta da concessão, do monumento, já que o Cristo está lá dentro. E cães. A gente teve, inclusive, recentemente um caso de bode lá dentro. Animais domésticos são um problema recorrente lá. Bom, aqui está, não sei se dá para ver esses números pequenininhos, mas são as porcentagens de cada tipo de ocorrência. Aqui, quem tiver curiosidade de olhar, a gente não incluiu os dados de problema de concessão, que a gente ainda não definiu estrategicamente como vai trabalhar e divulgar esses dados. Então, por enquanto, eles foram omitidos. Mas a gente tem cerca de 20% são problemas de ocorrências policiais. Isso por conta de 2017, que foi quando a gente começou a captar esses dados, que a gente nem tinha dimensão desse problema lá dentro do parque. A gente tinha muitos casos de assalto, roubos em trilhas, que inclusive esses dados serviram para mitigar esse problema. Então a gente conseguiu com o CEPAM diminuir drasticamente. Então, se a gente compara os dados de 2017 com os de 2018, esses números de ocorrência policial caem bastante. A gente tem hoje, obviamente, problemas nas estradas, as vias de acesso ainda tem problema, mas em trilha já caiu bastante. E esses dados serviram para vários, como fonte de informação para várias outras coisas. Que é o caso que eu comentei, a gente consegue manter um controle dos serviços das concessões. Ela serviu também para um plano de atendimento de emergência dentro das concessões, né? Então, a gente tem um controle de tudo que acontece com eles através do registro de ocorrência. A gente conseguiu, no início, com os dados iniciais, chegar a esse ponto. Dá apoio às operações de fiscalização. Então, os fiscais, antes de autuar alguém, eles conseguem fazer um registro no Survey e, posteriormente, captar esses dados de onde, quando ocorreu, para facilitar. E tem o controle de atropelamento de fauna. Infelizmente, foi pouco registrado, apesar da gente saber que ocorreram mais vezes. E aí, alguns produtos. Quem tiver curiosidade, tem aqui o nosso link dos produtos que a gente está lançando no Tableau. Tá? São dados abertos. A gente ainda não está divulgando amplamente, porque eles ainda estão em andamento. Não foram publicados 100%. E um portal GEL que também a gente está tentando ainda aumentar o volume de dados para ter um portal de dados abertos do parques acessíveis a todos. E aí, no nosso horizonte 2030, né, melhorar, sempre essa palavra mais falada aqui, né, a gestão compartilhada e participativa, né, entre todos, inclusive do parque com os governos municipais, e tornar o parque referência entre outros parques nacionais urbanos, né, usando aí o geoprocessamento como ferramenta de gestão. Tá? Aqui estão os contatos do parque. A gente conta sempre com voluntários e parceiros, então quem tiver curiosidade e quiser mais informações, tem os contatos do parque e os meus contatos, caso alguém queira saber mais sobre o RO. É isso. Obrigado.
Bem, boa tarde a todos. Sou Flávia Carlone, do Escritório de Planejamento da Subsecretaria de Planejamento da Casa Civil. Prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com esse evento que está mostrando o CIURB, que é uma ferramenta fundamental e super importante para a gente na Prefeitura de integração. Para a gente do planejamento, então, principalmente, vai ser essa parceria que a gente está fazendo aqui com o IPP, está sendo ótima e vai render muitos frutos para a gente. A gente veio trazer, então, ser o último a apresentar é ruim, porque todo mundo já está cansado. Eu vou fazer o possível para tentar não extrapolar o tempo e, se possível, até falar em menos tempo, e a gente pode ter um pouquinho mais de espaço para perguntas e para conversar depois. Ainda mais que tem prêmio depois, né, que é muito mais importante, mais interessante, deve estar todo mundo ansioso para isso. Enfim, eu vim trazer para vocês uma experiência que a gente está iniciando, e até puxando um gancho um pouco da fala do Felipe Mandarino, falando que a gente precisa comunicar. Então, a gente está tentando, no Escritório de Planejamento, comunicar bem o planejamento e trazer as pessoas para participarem mais disso na Prefeitura. Faltava a gente construir as ferramentas para possibilitar isso. É o que a gente tem tentado fazer hoje lá no escritório. O escritório é novo, começou em 2017, junto. Então, a gente é um escritório de planejamento, uma subsecretaria de planejamento dentro da Casa Civil. Então, apesar de cada secretaria da cidade ter as suas coordenações ou escritórios de planejamento para as suas ações específicas, o que a gente pretende é integrar. Então, da mesma forma como o CIURB vem com essa missão de tentar integrar todas as informações e todos os dados, o conhecimento gerado pela Prefeitura, a gente está tentando vir também com essa missão de tentar integrar o planejamento da Prefeitura. Vocês devem ter tido a oportunidade de assistir já um trabalho nosso, que foi apresentado na terça-feira sobre uma ferramenta também para isso, que é o Interplan, que a gente está começando a desenvolver para ser uma ferramenta para juntar esses planos, integrar esse planejamento. E hoje eu vim trazer a parte de como que a gente vai tentar comunicar isso e fazer as pessoas interagirem com a gente nessa questão do planejamento. Então, o Escritório de Planejamento ele é responsável pelo plano estratégico, e a gente também veio com essa missão de tentar desenvolver um plano de desenvolvimento sustentável, trazer a sustentabilidade para o planejamento da cidade. E como fazer com que isso não seja só mais um plano, mais um papel de muita qualidade, muito técnico, porque a gente viu aqui nesses 3 dias o valor dos técnicos da Prefeitura e o quanto a gente gera de informação de qualidade. Então, a gente produz planos também com muita qualidade, mas como a gente fazer com que isso seja apropriado pelas pessoas e isso perpasse administrações, para que as pessoas realmente se apoderem desse planejamento, desses documentos e usem isso como uma forma de decidir, de pressionar, de votar. Então, a gente está querendo fazer esse planejamento da forma mais transparente possível e que a sociedade tenha um espaço para ajudar também na formulação de propostas. E ajudem, esse plano de desenvolvimento sustentável vem também com essa missão de tentar ser uma coisa elaborada pelos técnicos da Prefeitura, mas também com muito suporte, muita contribuição das pessoas. O primeiro exercício que a gente fez foi com o próprio plano estratégico. Durante o ano passado, durante o desenvolvimento do plano estratégico, a gente tentou, por mais que o plano estratégico seja um plano de governo e uma coisa estabelecida em lei, que existe um prazo curto de ser desenvolvido, uma série de requisitos para ser desenvolvido, a gente tentou trazer alguma contribuição também da população. Então, a gente fez um primeiro exercício de fazer reuniões regionais com a população para que ela pudesse opinar sobre o conteúdo do plano estratégico. Eu estou com uma colinha aqui só para não deixar de falar nada importante. Então, foram feitos eventos com especialistas, teve as apresentações na Câmara dos Vereadores como é de praxe, como tem que ser feito por lei, e a gente fez reuniões regionais com a população também. E a gente já aproveitou de uma parceria com o WRI.
Na verdade, o Rio já vem trabalhando com eles há algum tempo, então, desde 2014 teve um projeto que o WRI até desenvolveu como um piloto na cidade do Rio, em comunidades da cidade, junto com a Defesa Civil, em que eles, junto com a comunidade desenvolveu indicadores, eram planos de resiliência, até puxando o assunto lá já do debate anterior, o WRI estava se propondo a criar uma ferramenta para desenvolver planos locais de resiliência, planos comunitários de resiliência. Foi uma experiência muito interessante, porque tanto eles ajudaram a identificar os seus problemas, a identificar os indicadores que poderiam medir os impactos na comunidade, como pensar no próprio plano. E um dos resultados mais interessantes no final disso é que quando eles tinham que identificar as ações a serem tomadas e os responsáveis por essas ações, a maior parte das ações eram de responsabilidade deles mesmos e não do poder público. E isso causava até uma certa surpresa no final, quando o resultado era apresentado para eles, e, ao mesmo tempo, uma consciência de que não adianta ficar sentado também esperando, dependendo ou achando que o poder público é responsável por tudo. A população criava uma consciência de como que a população tem que participar. E mais ou menos a mesma metodologia de abordagem foi usada nessas reuniões que o WRI replicou essa metodologia nessas reuniões que foram realizadas para o plano estratégico. Então, foi feito até um treinamento, nós nos reunimos com os superintendentes, pedimos ajuda a eles para fazer essas reuniões nas suas regiões, eles foram treinados com a metodologia, nós participamos, a equipe do escritório também, então foram feitas oficinas com pessoas que eles convidaram, em que eram apontados desafios que eles tinham que propor soluções. Então, não era para as pessoas sentarem lá e só ficarem apontando problemas, eles tinham que propor soluções e dizer quem é que poderia ajudar a resolver, ajudar a botar para frente aquelas soluções, a fazer acontecer aquelas soluções. Então, isso foi o trabalho que a gente fez o ano passado junto com o estratégico, que foi muito interessante. E, no início, os superintendentes ficaram um pouco receosos de fazer, e, no fim, a gente só conseguiu fazer 5, porque foi uma parceria que a gente fez com o WRI, que fez isso sem... O WRI é uma instituição que não cobra para fazer isso, eles são uma ONG, eles trabalham com o poder público nesse esquema de parceria mesmo, então eles só podiam vir, eles vêm de Porto Alegre e São Paulo, só podiam vir para fazer 5 oficinas, e, no fim das contas, outros superintendentes começaram a querer reuniões também, fazer aquele tipo de dinâmica na região deles também. Então, a gente achou muito legal o resultado que isso traz, a receptividade das pessoas e dos próprios superintendentes em fazer isso. E por conta disso, a gente quer trazer isso para o plano de desenvolvimento sustentável. Então, mais ou menos, algumas fotos de como as reuniões foram feitas, era apresentado o plano, o WRI apresentava a metodologia deles, as pessoas se dividiam, tinha um monitor para cada grupo daqueles, e aí eram discutidos aqueles desafios, todo mundo discutia sobre todos os desafios, apresentavam soluções para todos os problemas, então, e no final, eles mesmos tinham que expor o que tinha sido discutido, o resultado final daquele compilado de ideias que surgiram ali. Então, foi uma dinâmica muito interessante e que a gente quer replicar agora com um plano de desenvolvimento sustentável. A gente, para isso, está fechando um acordo está elaborando um acordo com o WRI para poder formalizar esse trabalho com eles. Então, junto com essa participação presencial, é claro que a gente está falando aqui de tecnologia e não pode fugir das ferramentas online que a gente pode criar. Então, a gente quer fazer essas reuniões presenciais que foram muito importantes e também abrir esse espaço para que as pessoas participem através de uma plataforma, num site ligado à prefeitura, em que a gente use para divulgar, para estar sempre levantando, expondo informações, sendo transparente com notícias e com resultados de estudos produzidos pela cidade, e para coletar também a contribuição das pessoas. Então, a ideia, o plano de desenvolvimento sustentável, na verdade, está sendo só um start para isso, é um piloto, a gente não está pensando em
uma plataforma específica, uma ferramenta para isso. A gente está aqui falando de integração, então não é para criar mais uma ferramenta só para o escritório de planejamento, é para a prefeitura que a gente está testando isso. O plano de desenvolvimento sustentável é só um exercício, um primeiro exercício, e a gente quer que ele seja o carro-chefe para abrir essa plataforma, para ser mesmo um veículo de integração, de participação com a população, para qualquer outro tipo de plano, de documento, de consulta que a prefeitura queira fazer. Então, só para dar uma ideia um pouco do que eu já falei, o plano de desenvolvimento sustentável que a gente está fazendo, a ideia é que ele traduza o que a prefeitura, todo o conhecimento da prefeitura e todos os planos que a prefeitura venha já tenha desenvolvido ou venha a desenvolver. A gente sabe que o desenvolvimento sustentável está no sangue de todo mundo já. A gente só está usando a formalização, o compromisso nosso do Brasil com a ONU para replicar isso no nível local e fazer um documento que vire o documento da cidade, as diretrizes da cidade de como a cidade tem que ser planejada de forma sustentável. E aqui, mais ou menos, são todos os grandes temas em que a gente precisa, os grandes passos que a gente precisa que a população participe. Então, a gente tem a definição de grandes desafios para a cidade, como esses desafios locais se relacionam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, produzir diagnósticos para a cidade. Com base nesses diagnósticos, a gente traçar uma visão de longo prazo para 2050, mas, ao mesmo tempo, com um pé no chão e com algumas diretrizes mais concretas e metas para 2030. Então, a gente começou, então, a tratar desse acordo de cooperação com o WRI para essa questão da participação social, para a gente ter um suporte deles para isso. Ao mesmo tempo, a gente também tem está com parceria com a ONU também, óbvio, porque os ODS estão sendo preconizados por eles, e eles estão desenvolvendo também ferramentas, uma série de suportes no nível nacional e no nível de cidades também, para ajudar a traduzir esses objetivos para a cidade e para envolver também as comunidades nessa participação. A gente já conversou muito com a educação, porque a gente está falando de um horizonte de longo prazo, 2030, 2050. Então, na verdade, quem vai viver a implementação desse plano são as crianças. Então, a gente quer começar esse trabalho muito forte dentro das escolas, usar o plano como um instrumento forte de participação das crianças através das escolas, com as naves também para a questão para usar as mídias, as naves do conhecimento, esse legado que a gente tem, a gente aproveitar também esses espaços e as mídias que eles têm disponíveis. E aí, como o plano de trabalho que a gente está desenvolvendo esse ano é mapear todos esses atores que vão estar envolvidos nisso, desenvolver todas as estratégias para divulgação e para comunicação desse plano. Como eu disse, a gente quer que seja um plano da cidade, é um plano de longo prazo, vai passar por várias administrações, então ele tem que ser apropriado pelas pessoas, por nós, pelos técnicos da prefeitura que vão estar aqui através de diferentes administrações. Então, a gente quer uma estratégia forte de penetração desse plano dentro e fora da prefeitura. E então a gente está pensando nessa plataforma, além de toda essa metodologia, essa bagagem de participação presencial, essa plataforma também de apresentação, de suporte de consultas online. Então, a gente já tem testado e já fez alguns treinamentos com duas plataformas. A plataforma Consul, uma plataforma que foi usada em Madrid. Antes só para mostrar o que a gente pretende. Então, para o ano que vem, realmente a plataforma está pronta para que as pessoas participem e as reuniões presenciais serem feitas com as comunidades, para a gente, então, ter a definição dessa visão 2050, das metas para 2030, e aí também ter esse levantamento regional das soluções e dos desafios para a cidade. Então, aquelas duas plataformas que eu tinha mencionado antes, a gente está testando o Consul e o ArcGIS Hub, que é uma ferramenta integrada com o CIURB, que o IPP apresentou para a gente e que a gente está trabalhando nela. Então, a Consul foi apresentada para a gente pelo WRI, ela foi desenvolvida pela Prefeitura de Madrid, então, assim, outras cidades estão replicando, aí cada cidade dá o seu nome, então, essa plataforma Consul, para Madrid, ela tem esse nome de Decide Madrid.
E ela funciona para projetos, desenhos, pode ser um desenho de uma praça, pode ser uma consulta para a opinião da população sobre uma intervenção local, até sobre decretos, sobre leis. Qualquer instrumento desse tipo pode ser colocado nesse site, as pessoas votam, curtem, compartilham, é mais ou menos assim que funciona. Isso aqui é um exemplo, até usando os ODS, do ArcGIS Hub, dessa plataforma. Aqui é um exemplo mais de reporte, então é bem de dar informações, de gerar informação. Então tem cada página daquela tem um relatório sobre o status do mundo para cada ODS. Então é um exemplo interessante de como a gente divulgar a informação para os diagnósticos que a gente pretende desenvolver para servirem de base, para subsidiar a nossa discussão do que seria a cidade em 2050. Isso é uma forma interessante de divulgar isso para as pessoas. Eu já estourei meu tempo, eu falei que eu não ia estourar. Isso daqui é um exercício que a gente começou a fazer para o nosso caso, para o Plano de Desenvolvimento Sustentável. Então, como que a gente, além dele ser, do ArcGIS, do Hub, ser uma ferramenta interessante de divulgar informações, também permite esse tipo de consulta, como a do Consul. Então, isso foi um exercício que a gente fez mostrando as etapas do Plano de Desenvolvimento Sustentável e como a gente consultaria a população. E aí, aquele link ali embaixo que tem pedindo para as pessoas participarem, ele abre uma página como do survey, e ali tem perguntas que as pessoas podem responder, elas se cadastram. O mais interessante do Hub é que ele se integra com o CIURB, ele já está dentro do pacote do ArcGIS. E é muito interessante que todas as informações que são geradas pela Prefeitura podem aparecer, como aquele exemplo anterior do ODS, com uma forma de relatório sendo divulgado dentro dessa plataforma, como os resultados das pesquisas que a gente gerar aqui, além de divulgados para a população nessa plataforma, também podem se integrar e fazer parte do CIURB e entrar para o banco de dados do CIURB como informação que a gente está gerando a partir das decisões da população. Aqui só um resumo de como que a gente quer fazer tudo, fazer ondas de participação em que a gente consiga alinhar tanto a participação presencial como ondas na plataforma também. Então, regionalmente, ter reuniões para tratar de problemas locais e, através da plataforma, também está divulgando essas reuniões, divulgando pesquisas, fazendo consultas, divulgando os resultados dos diagnósticos e dos estudos que a gente estiver desenvolvendo. A gente tem um comitê de desenvolvimento sustentável trabalhando nesse plano, a Prefeitura toda está envolvida. Então, todo o trabalho gerado por esse comitê, a gente também poder divulgar na plataforma e servir de subsídio para que as pessoas participem, levantando desafios, relacionando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU com os nossos problemas locais, trazendo as escolas, as crianças nas escolas para darem as perspectivas e aí, em várias fases, ao longo do ano que vem, desenvolver essa interação com as pessoas. Enfim, e aí aqui estão os contatos do Escritório de Planejamento, para quem quiser saber mais. Isso é um exercício que a gente está começando, mas a gente tem que... essa interação com a população, essa experiência que a gente teve, mesmo que pequena, com o WRI, de fazer essas reuniões, foi muito interessante. O poder público tem que... Às vezes, a gente subestima muito as comunidades, a opinião das pessoas, principalmente com pessoas de mais baixa renda, mas podem vir contribuições muito interessantes, e só o fato de estar contribuindo traz muito esse sentimento de pertencimento e de participação que vai fazer os nossos estudos, os nossos documentos, que a gente está percebendo aqui nesse fórum, nesses 3 dias, que são tão valiosos, as coisas que a Prefeitura está produzindo, e como o Felipe falou, que a gente precisa comunicar mais. Se a gente comunicar mais para a população e eles tiverem essa sensação de pertencimento e de participação, eles vão nos ajudar a defender as questões que a gente está levantando, os resultados dos estudos que a gente está fazendo e, quem sabe, nos ajudar a fazer uma pressão de baixo para cima para que o planejamento da cidade seja olhado de forma um pouquinho diferente. Obrigada pela oportunidade. Bem, antes de passarmos às perguntas, agradecer aos palestrantes,
falar da importância num seminário desse, contar com participações de órgãos externos. Nesse seminário já contamos com o INEA, agora com o Parque Nacional da Tijuca. Esperamos que no próximo tenhamos mais apresentações e apresentações de órgãos externos, né? Então, agora passaremos às perguntas. Primeira pergunta. Uma curiosidade na apresentação da floresta, se vocês têm qual quantitativo de ocorrências de agressões de animais a pessoas, se tem esse registro, como uma ocorrência que você estava resultando lá de emergências, se esse tipo essa natureza de agressão, ela tem algum registro? A gente está ouvindo aí? Okay. A gente tem sim a parte de emergências, né? São ocorrências de acidentes com pessoas. Não, especificamente de pessoas agredidas por animais. Não, esse não. Especificamente não. Marcelo Quadros. Queria fazer uma pergunta também com relação à floresta, ao Parque Nacional. Na apresentação, pareceu que você mostrou muito de como sistematizou, espacializou os dados, né, das ocorrências, mas eu queria saber, nessa interação com o CIURB, se vocês também utilizaram de alguma forma dados de outras bases da Prefeitura, integrando com o dado de vocês para fazer um planejamento com relação às ocupação de regiões no entorno do parque ou qualquer outro tipo de informação. Ainda não. A gente usou como base de os pontos de interesse, né, que a gente tem lá, os picos, monumentos e afins, os limites dos setores e os sublimites, que são as áreas de interesse, tanto internas quanto externas. A gente está pensando ainda em como incluir outras fontes de informação, como vias de acesso, bairros e outras coisas. Mais uma pergunta? Também sobre o parque. Esse sistema, ele inclui dados sobre conflitos com usos nos limites do parque, no entorno do parque. Me refiro mais a comunidades de baixa renda situadas no entorno e todos os conflitos que existem aí. Não só de baixa renda, perdão. Também temos comunidades de uma renda mais elevada que geram conflitos também. Não, esse tipo de conflito fundiário a gente não está tratando ainda nesse registro de ocorrência. A nossa coordenação socioambiental tem outros tipos de projeto para registrar esses problemas. Aqui na frente, por favor, o microfone. Parece que o Parque Nacional gerou muita curiosidade, mas só a Morosório, né? Se você tem alguma avaliação da situação do Parque da Tijuca em relação aos outros parques importantes, tem aqui Serra dos Órgãos, né, Itatiaia, em relação a parques também brasileiros, talvez fora do Iguaçu, quer dizer, qual é a situação do parque, o que poderia melhorar em termos, inclusive, de visitação e de produtos, né, não sei se você tem como falar sobre isso, né? Enfim, quer dizer, o que poderia ser feito, quais são as experiências que, de repente, a gente poderia estar copiando aqui no Estado do Rio de Janeiro, qual é a situação desses 3 parques hoje. E a outra coisa que a gente tem uma discussão grande aí sobre favela, no IPP também, se você vê, se tem alguma informação sobre algum tipo de expansão horizontal que possa afetar o Parque Nacional Tijuca, de favelas que tenham no seu entorno. Com questão à expansão horizontal, a gente teve uma diminuição, a gente tem um trabalho pesquisando ainda, estão na zona de amortecimento, né? Dentro do limite mesmo, a gente tem muito pouco ou quase nada, mas na zona de amortecimento está bem ativo ainda. Com questão a outros parques, a gente está vendo, a gente teve uma diminuição de visitação. A gente está publicando um trabalho em cima disso especificamente, analisando os motivos, né, que a gente teve alguns pequenos picos que não foram consideráveis aí na Copa e Olimpíada, mas nada substancial. Então a gente
teve sim uma diminuição e a gente está ainda pesquisando o porquê. Em relação a outros parques, a gente crê que toda essa parceria que a gente tem com o CIURB melhorou bastante e tem melhorado a mentalidade de uso das geotecnologias como ferramenta de gestão, e creio que a gente seja lá pioneiro na quantidade de dados na área de geotecnologias. Mais uma pergunta? Oi, Luiz Otávio. Eu te fazer uma pergunta porque tem a ver com coisas que a gente na prefeitura tem situações semelhantes. Esse trabalho está sendo feito pelos técnicos, funcionários do parque, né? E eles cadastram essas informações no celular, não é isso? E conforme o local, usando internet, não é isso? O aparelho é próprio ou é do parque? A rede, os dados, o consumo de dados de internet é próprio ou é do parque? É de cada um? Porque, como está usando no trabalho, né? Normalmente no trabalho você usa um equipamento que lhe é fornecido, não o seu próprio, né? Você não traz seu computador de casa, geralmente, você usa do trabalho, né? O Mostrelia, a gente tem 76 usuários e, infelizmente, 2 tablets para usar, bem antigos e não são muito bons. Geralmente, o pessoal usa a própria internet do parque, mas usa o celular próprio para fazer o cadastro. A última pergunta, para que a gente possa passar ao encerramento. Boa tarde, eu sou Gabriele, assistente social, trabalho no Instituto Pereira Passos. A questão vai para a Flávia. Primeiro, eu queria parabenizar a apresentação. Acho que, como assistente social, eu também estou sempre preocupada com a questão da participação social. Eu achei interessante. Uma das questões que eu queria trazer era, você no final até falou, né, o quanto que é importante a gente ouvir, não só com a ferramenta online, mas também com métodos, né, presenciais, a opinião da população local, né? Enfim, eu trabalhei muito tempo na Secretaria de Habitação e o nosso desafio sempre foi tentar desenvolver metodologias mais criativas que atingissem as populações das favelas, onde a gente atuava, né? E tentasse captar essas informações para que eles pudessem não só participar, mas também desenvolver projetos que dessem mais atenção àquilo que a população está colocando. Então, assim, eu queria mais perguntar, porque eu assisti uma apresentação do Francesco, né, que era da CID Madrid, e ele falou que uma das experiências locais, né, da Prefeitura de Madrid, eles estavam utilizando como se fosse uma forma de distribuir o recurso por determinadas regiões para que a população pudesse votar os projetos e decidir, como se fosse um orçamento participativo. Queria saber se existe, né, dentro da previsão e da meta, né, do escritório, que isso seja desenvolvido na cidade do Rio também, de que forma? E uma outra dúvida é, assim, se essa ferramenta, eu entendi que ainda está, né, algumas coisas ainda estão em construção, mas se isso também pode, e vai ser assim, se vai ser uma ferramenta que vai ser desenvolvida pelo Escritório de Planejamento da Casa Civil, ou se a intenção é que as outras secretarias também utilizem essa ferramenta de participação dentro das suas respectivas pastas. Eu falo isso porque a gente vivenciou alguns processos participativos que foram interessantes, mas que careciam, né, de informações que hoje a gente está mais avançado com a ferramenta online, com a participação através de aplicativos de celular, que a população está muito mais envolvida, né, com essas formas de participação do que somente com o método mais tradicional de participação através de reuniões, né, ou de oficinas, como a gente costumava fazer anteriormente. Obrigada. Sobre o orçamento participativo, isso não é uma coisa que o Rio ainda, assim, e a nossa subsecretaria, o nosso escritório ainda não está discutindo isso. A subsecretaria de transparência, ela está começando a tratar de orçamento territorializado. Então, ainda precisa levantar melhor a informação do uso do orçamento antes de passar para esse segundo estágio de realmente ser participativo. Madrid realmente tem, Porto Alegre tem também essa experiência de orçamento participativo já há bastante tempo, e eles também estavam usando o Consul, começando a desenvolver a plataforma também a partir do Consul, uma plataforma de lá em que entraria a parte de orçamento participativo, porque eles já têm isso já há bastante tempo dentro da prefeitura. A gente ainda não tem e ainda é uma coisa a se discutir.
E sobre o uso da plataforma, foi como eu falei, a gente está aqui conversando sobre integração e a ideia não é desenvolver mais uma coisa, mais uma ferramenta minha, lá nossa da subsecretaria, e aí outros terem que cada um desenvolver a sua. A gente está justamente, e é justamente por isso que a gente está estudando o Consul e começou a estudar o Hub, porque o Hub foi trazido pelo IPP para a gente, porque ele já é mais um pacote, uma das ferramentas dentro do pacote do que o IPP já trabalha com o ArcGIS, e que ele trabalha regionalizado, ele conversa com o CIURB, então todas as informações da cidade que a gente puder levantar, seja de pesquisa ou de estudo feito pela própria prefeitura, pode estar integrado ali, pode ser, a consulta feita na plataforma já entra automaticamente para o CIURB, os estudos que a gente produzir e colocar no CIURB, a gente pode divulgar através da plataforma. Então, esse nome pensado de Participa Rio é para a prefeitura inteira usar essa ferramenta, para a cidade inteira poder participar, seja de qualquer assunto. A gente está começando com um plano de desenvolvimento sustentável, que é um projeto, que também não é um projeto nosso da subsecretaria, a subsecretaria só está coordenando, mas a gente está com um comitê, com representantes da prefeitura quase que inteira, ajudando a fazer. Então, a gente está usando o plano e a participação das pessoas sobre o plano como um exercício de uso dessa ferramenta, mas para que isso mesmo seja só o ponto de partida para que ela possa ser usada para qualquer tipo de consulta, seja o Consul ou seja o Hub, mas a exemplo do que Madri faz, de qualquer tipo de intervenção, de pesquisa, de pergunta, é colocada nessa ferramenta única, e isso gera informação para a prefeitura como um todo, através de um sistema integrado como o CIURB. Então, a ideia é que seja mesmo, que depois que isso tenha o sucesso que a gente precisa para que seja apropriado pela prefeitura toda. Bem, obrigado aos palestrantes. Vamos fazer a mesa para iniciar o encerramento.